Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que nem eu que conduziu, né? Paz do Senhor, foi bem raiz. A gente fala amém quando fala assim, paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, gostaram da surpresa? O Data preencheu muito, né? A igreja está ficando a nossa cara agora. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Lá em Atos, capítulo 6, no versículo 5. Abriu? Achou o versículo? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que aquilo que tu já fizeste desde o início do culto, Senhor, todo o mover que nós sentimos através dos louvores, através da adoração, nós entendemos, Senhor, que precisamos de mais. Por isso agora te pedimos, abra o nosso entendimento, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, Senhor, que os nossos olhos estejam fixos no alvo, no objetivo, que nenhum momento, Senhor, Satanás consiga tirar a nossa atenção, que nós não venhamos nos perder para o som, para as limitações, para falhas humanas, mas que a nossa mente esteja completamente interligada na Tua, e que todos os detalhes que Tu quer que venhamos a entender, nós possamos daqui sair com isso encravejado no nosso coração. Por isso eu te peço, usa a minha vida, Senhor, e ministra a Tua igreja, assim como Tu falaste ao meu coração, Senhor. Me dá capacidade de transmitir aquilo que primeiro eu ouvi de Ti, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa que tem facilidade em perdoar? Não me responde. Você se considera uma pessoa que perdoa fácil? Olhando para trás, quando éramos crianças, na nossa infância, não era tão fácil durante as brincadeiras com os nossos amigos, quando a gente se pegava no pau. Mas dava 15 minutos, estava todo mundo de bem brincando. Ou quando o pai vinha e corrigia, e tu pensava que aquilo ali era a pior coisa do mundo, eu mesmo pegava a minha trouxinha do Chaves e dizia, eu vou embora, eu não vivo mais nessa casa. Mas dava 5 minutos, a mãe chamava para o café e estava tudo numa boa. Já tinha passado toda a raiva e a gente perdoava tão fácil. Era com a nossa vida particular, com os nossos amigos, era tudo tão mais fácil, tudo tão mais simples, né? Mas e a gente pensar hoje? A gente já não cozinha na primeira fervura, ou seja, é mais difícil de perdoar. A pessoa te ofendeu, tu já quer retribuir da mesma forma. Mas a gente está falando sobre perdão, e não sei se tem o título, mas o título da palavra é sobre perdão. Não sei se você entende o que é realmente o perdão. Segundo o dicionário, ele fala assim, é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. É uma ação através de uma qual uma pessoa está dispensada de cumprir um dever ou uma obrigação. O dicionário deixa bem claro que perdão, receber o perdão, ser perdoado, é tu estar desobrigado a cumprir algo, ou seja, um processo criminal, uma dívida, uma traição, uma ofensa. Quando se recebe o perdão ou quando se dá o perdão, a pessoa está descontinuada. Ela não precisa mais fazer ou cumprir. Por exemplo, se for uma prisão, ela está livre da prisão, está livre da cadeia. Se for uma dívida, ela está livre de pagar a dívida. Existem várias definições para o perdão, várias colocações. E eu separei 3 delas, que são para mim as mais importantes. E eu queria destrinchar um pouquinho, explicando para vocês. 3 definições do perdão. O primeiro deles é o perdão de Deus. Perdão de Deus para a humanidade, que foi Jesus. Jesus é a personificação do amor. Ele se entregou, o seu sangue puro cobriu a nossa dívida, pagou o pecado que nós tínhamos, e nós recebemos o perdão divino, o perdão de Deus. O segundo perdão, que eu considero o segundo mais importante, é o perdão de relacionamento entre pessoas, entre nós, seres humanos, entre nós, irmãos. Esse é o segundo perdão na minha lista de prioridades.
E o terceiro perdão, tão importante quanto o segundo, é o perdão próprio. Quando eu olho para mim, eu entendo a natureza de Deus, eu recebo o perdão do Pai e eu também me perdoo. Quem é que já viveu com culpa por vários anos? Quem é que já viveu se corroendo por algo que aconteceu e tu dizia assim, nossa, isso não podia ter acontecido? Quando eu tinha, sei lá, muitos anos atrás, a Vicky tinha 1 ano de idade, ela caiu da guarda alta do sofá, porque eu estava instalando uma lareira. E eu lembro que ela caiu, bateu a cabeça, ficou desacordada, eu tive que botar ela embaixo d'água assim, um banho gelado. Ela chorou, eu achei que ela ia morrer. E eu fiquei com aquele sentimento por vários meses. Eu disse assim, obrigado Jesus por não ter deixado a minha filha morrer, mas eu fui o culpado. Se ela morresse, a culpa era minha. Aquilo me corroeu por vários dias. E não somos assim. Nós colocamos uma meta, um objetivo, e se nós não alcançamos aquela meta, aquele objetivo, aquele sentimento, a gente se culpa. E, por incrível que pareça, irmãos, essa culpa às vezes passa muitos anos. E tu viveu uma vida inteira preso pela culpa, pelo remorso, e tu te dá conta quando já está velho. E aí a vergonha, o orgulho talvez não deixe tu te arrepender. Para mim já não tem mais chance. Nós somos assim. Nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas. Então esse é o terceiro tipo de perdão, o perdão próprio. Na Bíblia, Atos 6, a partir do versículo 5, diz assim: a ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Até aí. Para a gente entender o que estava acontecendo aqui no livro de Atos, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, e a igreja estava sobre o governo, sobre o senhorio então, do apóstolo Pedro, primeiro pastor, cuidando da igreja, e a igreja começou a crescer de uma forma descomunal. Ninguém tinha controle mais, a ponto de que já não era possível mais os 12, os apóstolos, coordenarem tudo o que estava acontecendo. O pastor tem uma responsabilidade aqui dentro, não tem? Que é cuidar das vidas e de tudo o que está acontecendo. Só que tem um líder em cada setor. Tem um líder do louvor, tem um líder do data, tem um líder da transmissão, tem um líder que fica ali responsável pela entrada das pessoas, que anota o teu nome, tem um líder do infantil, e assim sucessivamente. Então tudo acontece com o cuidado e o zelo dos pastores, mas tem um líder responsável. E a igreja primitiva chegou nesse ponto. Então, inspirados por Deus, os apóstolos chegaram a uma decisão e entenderam que precisavam desses líderes para cuidarem de outras coisas que eles não podiam cuidar mais. Foi então levantado 7 homens, os primeiros diáconos, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o Estevão. É esse que eu quero deixar bem claro e é sobre ele que eu quero falar um pouquinho. A Bíblia começa falando ali, na escolha dos 7, fala primeiro, no versículo 5, a ideia então agradou a todos os apóstolos, e eles escolheram primeiro Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia relata e descreve Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros 6 diáconos não tiveram nenhuma descrição, são apenas os seus nomes citados. E por que o Senhor permitiu que essa frase, que essas 2 palavras fossem para a Bíblia, sendo que ela é perfeita e é a própria revelação dos céus? Porque tem um detalhe muito importante que Ele quer que nós venhamos aprender. A igreja então, crescendo, surgiu essa ideia. O Estevão foi um dos primeiros diáconos, mais 6 logo em seguida. Mas eu te convido a pensar no momento que você conheceu a Jesus. Vamos fazer um paralelo. Estevão foi chamado para servir ao reino dos céus. Você também, a partir do momento que você conheceu a Jesus, se você está aqui dentro, foi por um convite de alguém, porque você tem uma pontinha de espiritualidade, você tem uma vontade de conhecer um pouco mais do Criador, um pouco mais de Jesus, ou porque você já tem uma vida com Ele. Mas eu quero te convidar a lembrar do momento que você conheceu a Ele, que você foi curado, que você foi perdoado, que você foi amado por Jesus. E naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros dias ou anos talvez, você não sentia vergonha, medo, dúvida, mas só pensava em falar de Jesus.
só pensava em compartilhar o que Ele estava fazendo na tua vida. Só pensava em dizer assim, nossa, esse mesmo Deus que eu tenho, eu preciso mostrar para as outras pessoas. Comigo foi assim, irmãos. Comigo foi muito assim. Eu conheci Jesus no dia do meu aniversário, em 10 de janeiro de 2008, 2007, não me lembro. Sou ruim com datas. Eu vim de Gravataí com tanta sede, com tanto amor por Jesus, que eu fui direto num gordinho que era meu amigo, Léo dos teclados. E eu cheguei e disse para ele, cara, tu precisa conhecer Jesus. Tu precisa ir na igreja comigo. Imagina nós tocando gaita e violão para Jesus, cara, não tem como. E eu arrastei ele. Ele toca gaita, você não sabe. Cara, e eu falava de Jesus, eu tenho certeza que ele foi a minha primeira pedrinha, a primeira pedrinha na coroa foi ele. Irmãos, nos primeiros momentos que se conhece Jesus, a gente queima, a gente quer que todo mundo sinta o que a gente sente, porque nada se compara a ser perdoado por Ele. Depois então do perdão, existe um caminho que nós começamos a trilhar. E o Senhor me deu essa frase e eu achei ela muito linda, eu acredito que vocês também vão achar. Depois do perdão, nós começamos a trilhar um caminho de redenção. Até que Ele volte, nós estamos trilhando um caminho de redenção. Com Estevão não foi diferente. Ele era cheio de Deus, foi vocacionado para um trabalho e ele começou a exercer esse trabalho. E existe um chamado universal, não sei se você sabe. Não precisa você ser do louvor, ser boas-vindas, ser do Connect, ser da transmissão. Além desses chamados ministeriais para a igreja, existe um chamado universal que é falar de Jesus. E Ele nos chamou a todos nós. Vamos pregar o Evangelho, o ID. Esse é o nosso chamado universal, para todo ser humano. A todo aquele que quiser, é falar do mesmo amor que um dia recebeu. Do mesmo perdão que um dia recebeu. E Estevão, no seu trabalho, começou a ser muito bom. Ele começou a ser tão excelente, que ele começou a ser perseguido. Que ele começou a incomodar a Satanás. Então a gente consegue entender a nossa vida antes de Jesus, coordenados e guiados pelo pecado, pela raiva, por não perdoar. Pós-Jesus, começamos a nos parecer com Jesus e também nos parecer com Estevão, não é mesmo? Porque Estevão começou uma caminhada. E eu acho, até esse ponto, a nossa história é muito parecida. Os cristãos, com o início e o começo da caminhada do Estevão e o começo do nosso conhecimento em Jesus. Se a gente for um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, no versículo 8, a Bíblia fala assim, ó, Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, de Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram uns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. No versículo 12, com isso agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso, levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo, pois brilhava. A nossa história de início, dos nossos primeiros passos com Jesus, é muito parecida com a história de Estevão nesse também início, não é mesmo? A gente não se importava com a vergonha, não se importava com a perseguição, a gente só queria falar de Jesus, a gente só queria falar do perdão que recebemos, o perdão que nos leva para a redenção. Então, para a gente falar sobre Estevão, a gente sabe o que sobre ele? Quem era Estevão? E a Bíblia não fala muita coisa sobre ele. A Bíblia só relata o seu nome, Estevão, cheio do poder e do Espírito Santo.
Provavelmente era um judeu que se converteu a Jesus, talvez durante a trajetória de Jesus ou através das pregações dos apóstolos. Isso a Bíblia não fala. Não diz se ele era casado, não diz a sua idade, não diz se ele tinha filhos, não diz mais nada. A gente só consegue entender que ele creu em Jesus, recebeu o perdão e começou uma vida de dedicação ao reino. É isso que a gente tem que entender sobre ele. Cheio do poder, cheio da autoridade, e estava decidido a viver para o reino dos céus. Nós também, através do perdão que recebemos, queremos logo servir, o coração fica disposto, até que vem o tempo difícil. Até que vem o momento que a gente começa a esfriar, e já o perdão que recebemos não é o combustível suficiente para a nossa fé. A gente começa a ver além da dificuldade. A gente discute com o irmão sobre o ministério e a gente decide não perdoá-lo. A gente briga com a nossa esposa e decide se separar, não mais seguindo a orientação de Jesus, a orientação do Espírito Santo, mas seguindo o nosso próprio conselho. O que diz no versículo 11? Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, e dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, então, agitaram o povo e os líderes religiosos. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Por seu grande amor e dedicação ao chamado e ao reino, Estevão, então, começou a ser relevante. Começou a ser notado, incomodando, então, os líderes da lei. Aqueles que enganavam o povo, aqueles que usavam o nome de Deus para manter o povo sobre um cabresto, sobre umas rédeas. Eles queriam que o povo fosse escravo do pecado, dependente da lei, sendo que Jesus disse: a lei não ficou para trás, agora minha régua é muito mais alta. Se tu pensava apenas em pecar, se tu pecava fazendo o ato, agora somente pecando, pensando tu já está pecando. Jesus subiu a régua num nível extremo, e Estevão estava disposto a acompanhar essa régua, sendo então perseguido. E o que a gente tinha em comum com ele, o que nós tínhamos parecido com Estevão, termina por aqui. Porque hoje, nós, Igreja do Senhor, nós queremos desistir no primeiro dia difícil. Nós queremos abrir mão, porque é tão fácil trocar de igreja. Quando o pastor me confronta, não é tão fácil eu ir em outra. Quantas igrejas tem em Rosário? Muitas, muito mais de 10, contando congregações. Não é tão fácil receber uma palavra que vem de Deus através do ministro, do líder, do irmão, do líder de célula, dizendo assim: irmão, tu está em pecado, cara, muda a tua vida, te posiciona, se tu é homem, cara, vira mulher. Não foi Deus. Isso aí é o pastor que está falando sobre mim. Lá na outra igreja eles não fazem isso. Lá o louvor é avivado. Eu vou para lá. Irmãos, evangelho é confronto. Jesus nunca passou a mão nos discípulos. Pelo contrário, ele olhou para um discípulo e disse assim: para trás de mim, Satanás. Pedra de tropeço, para trás de mim. Então não espera carinho. Tem um dia para receber o carinho? Tem. Mas o evangelho é de confronto, renúncia, abrir mão, matar a carne, sacrificar, para então um dia viver a redenção. Porque é um caminho, e é um caminho difícil. Estevão esteve disposto a perdoar, e a gente vai ver mais para frente que sim, ele perdoou aqueles que o mataram, ele perdoou aqueles que o perseguiram, que o difamaram, ele perdoou seus irmãos que ficaram contra ele, contra os mesmos judeus, o mesmo povo, ele perdoou. Se tu puder abrir tua Bíblia em Mateus 6, pensando se no lugar de Estevão, você perdoaria os seus julgadores? Aqueles que mentiram sobre ti. Ninguém acredita, todo mundo acha que tu é um mentiroso, todo mundo acha que tu está blasfemando. Você perdoaria essas pessoas? Você estaria disposto a dizer assim: Senhor, a tua graça me basta? Em Mateus 6, no versículo 14, Jesus fala assim: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. No versículo 15, Jesus diz: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai
não perdoará os seus pecados. Uau! Quando eu li esse versículo dessa forma, eu disse assim: eu sou uma fraude, porque eu tenho vivido igreja há mais de 20 anos, domingo após domingo, todos os dias que a gente se dedica ao reino, lendo, meditando, me preparando para olhar para esse momento, durante essa semana que eu estava estudando sobre a palavra, e Jesus dizer assim: se tu não perdoa, eu não te perdoo. E muitas vezes a gente vem aqui, canta, levanta a nossa mão e não consegue olhar na cara do nosso irmão, não passa na frente para não precisar cumprimentar. Vamos deixar bem claro, para ser cristão, o primeiro pré-requisito é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, o seu próximo como a ti mesmo. Mas um tão importante quanto esses dois é perdoar, porque sem perdão Ele não ouve as nossas orações, Ele não nos perdoa. E se nós não estamos perdoados por Deus, a gente não tem a influência dele, e aí a gente está caminhando à toa, porque não é um caminho de redenção, é um caminho de morte, é um caminho que leva ao inferno. Estevão, ele conhecia muito bem as palavras de Jesus, tanto que essa promessa que Jesus fala logo após, esses versículos são logo após a oração do Pai Nosso. E essa promessa, quem participava do antigo Mergulhando na Palavra vai lembrar que é uma promessa condicional, ou seja, tem uma condição. Deus diz assim: eu só vou te perdoar se tu também perdoa. Pré-requisito. E Estevão conhecia essas palavras, conhecia os ensinamentos de Jesus e o seguia. Ele o fazia, porque a Bíblia diz que ele era um homem cheio de poder e da unção. Ou seja, para ele ter recebido o perdão de Deus, a autoridade, o governo e o domínio, ele perdoava. Ele perdoava. E assim então, Deus o perdoou e o capacitou para que aonde ele falasse, além de muitas vidas, também incomodasse o Satanás. No versículo 15, diz assim: nesse momento todos os membros do conselho olharam para Estevão e viam que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo, pois brilhava. Irmãos, ele estava cheio da presença, tão cheio da presença, que o seu rosto, a sua face resplandecia. Ele era uma pessoa diferente, pois ele estava 100% guiado e tomado pelo Espírito. E não é o que nós, todo domingo viemos aqui e pedimos: Senhor, me usa, faz a tua vontade em mim. E aí Deus está dizendo assim: eu faço a minha vontade em ti, mas vai lá e perdoa. Vai lá e perdoa. Estão te devendo? Vai lá e perdoa. Pecaram contra ti? Perdoa. Teu pai, a tua mãe te abusou? Perdoa. Teu marido te traiu? Perdoa. Porque o reino é justo e não tem a ver com pecado grande ou pequeno, tem a ver sobre perdão e redenção. Hoje é culto de ceia. Nós só estamos reunidos hoje porque nós recebemos o perdão de Jesus, abrindo o caminho para a redenção, mesmo caminho que nós estamos trilhando, caminho que nós estamos dizendo que sim, estamos caminhando. Só que sem perdão, a gente está na contramão desse caminho. E ontem nós falávamos sobre isso. É a maior e melhor vigarista de Satanás, porque ele está lá olhando para nós e dizendo assim: esses crentes estão tudo na igreja, achando que estão agradando a Deus, mas quando eles não perdoam, eles estão me agradando. Cara, isso é muito forte. Hoje a gente queria estar aqui, receber uma palavra tão mansa, de amor, a apresentação de Jesus, só que Jesus está vindo e dizendo assim: parem, está na hora de mudar. É o avivamento para o final dos dias. Não dá mais tempo de perder tempo com coisas tão pequenas, com divisão. Cara, nossa cidade tem 35 mil membros, e o Senhor nos vocacionou e nos chamou para sim ganharmos no mínimo 50%, e a gente vê a maior divisão das igrejas é aqui no sul. As igrejas, elas competem entre si, elas querem ter mais crédito, maior relevância, mas não, Jesus, se não tem perdão, não tem amor, e se não tem amor, dizia Mauro Henrique, aonde está Deus? Só que para perdoar, tem que ser muito forte.
Estevão foi muito forte, muito corajoso. O mundo que a gente vive, os nossos dias hoje, ele pensa e ensina exatamente o contrário, dizendo que perdoar é coisa para bobo, coisa para idiota. O que vale mesmo é ser superior, é o empoderamento feminino, é o empoderamento masculino, é ser macho, é ser alfa, é ser uma mulher independente que arruma, se veste e constrói o que quer sem depender de ninguém. O meu marido errou, ele que se vire. A minha esposa errou comigo, ele que se vire, ela que se vire. Eu consigo, eu não preciso perdoar. Não. É mais bonito dar o troco, não é mesmo? É se vingar, é devolver na mesma moeda, é olho por olho, é dente por dente. É isso que o mundo, a sociedade, o sistema nos ensina hoje. Esse é o normal, esse é o padrão do mundo. Mas Jesus ensina o quê? Aos seus discípulos? Se alguém pecar contra ti, se alguém bater no teu rosto, o que tu faz? Oferece a outra face. E Jesus não está dizendo assim, bate aqui desse lado também. Não, Jesus está dizendo assim, ó, tu está me batendo, tu está errando contra mim, e eu vou te devolver em perdão. Eu ofereço a outra face. Porque a outra face da ofensa, da calúnia, da perseguição, não é devolver uma enxadada, uma martelada, é devolver o amor que recebemos. Essa é a outra face que Jesus ensina. Mas para devolvermos a outra face, para devolvermos perdão, é necessário muita força, assim como Estevão teve. No versículo 10 diz assim: nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Não tem como dar o perdão sem ter tempo disso aqui, ó. Corte no Instagram. Sinto muito, vai inflar o teu ego, vai inflar a tua emoção, mas apenas a palavra é capaz de sim discernir e colocar o discernimento através do Espírito na tua vida, para que tu seja forte, cheio do Espírito e cheio do poder, para que daí então nós consigamos perdoar igual Estevão. Eu te pergunto de novo, você consegue perdoar? Mesmo sabendo que para receber o perdão de Deus, o pré-requisito é perdoar também. Hoje, depois de tudo que eu já falei, a gente consegue perdoar? Responde para ti mesmo. Depois de tudo que eu acabei de falar sobre perdão, você consegue perdoar aquela pessoa que tu odeia muito? Nós recebemos o perdão através do sacrifício de Jesus. Mas nós estamos perdoando? Em Salmos 32, o salmista escreve no versículo 1, no 13 e no 5, ele fala assim: que como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e tem os seus pecados apagados. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Olha o que o salmista fala há mais de 2000 anos atrás, muito mais. Ele diz assim: como é feliz aquele que tem as suas dívidas pagas, aquele que tem os seus pecados perdoados. Como são felizes essas pessoas. Aí eu te pergunto, você é feliz? Você se sente uma pessoa completamente satisfeita em Deus? Feliz realmente? Porque você recebeu o perdão de Jesus, recebeu o perdão por algum erro, por alguma dívida. Mas somos felizes porque recebemos o caminho de redenção através de Jesus. Esse é o principal motivo da nossa alegria. Aí no versículo 3, ele segue dizendo: quando eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Cara, quando o Senhor me deu a revelação sobre isso, eu fiquei muito espantado. Porque hoje, em 2025, nós vivemos os maiores índices de doenças psicológicas.
Nunca na humanidade se viveu tanta doença psicológica que nem hoje. É a depressão, é a ansiedade, são um monte de transtornos que prendem a nossa vida, que nos amarram, que fazem com que a pessoa viva presa pelo rancor, pelo ódio, pela mágoa, por não ter conseguido atingir um objetivo, olhando para trás, arrependido dos erros, e não avançamos, a gente vive preso. Só que olha o que ele fala: o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele estava dizendo, quando eu escondia os meus pecados, ou seja, quando eu não pedia perdão, quando eu não levava para Deus o perdão, o meu corpo definhava. O que acontece hoje quando uma pessoa tem depressão e ansiedade? Ela não emagrece, a sua fisionomia não fica horrível, seu rosto fica desfigurado, ela não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, não tem vontade de sair de casa, a sua fisionomia muda, não é mesmo? E olha o que o salmista fala: o meu corpo definhava de tanto gemer. Cara, ele não tinha recebido o perdão de Deus, ele não tinha levado os seus pecados e pedido perdão, ele estava depressivo, ansioso, a ponto de o corpo definhar. E olha a forma que ele descreveu, há mais de 2000 anos atrás, que ele estava com depressão e ansiedade. E qual é então o motivo das doenças psicológicas? É a falta de perdão, porque sem perdão não tem amor, e sem amor não tem Deus, cara. É uma coisa ligada na outra. A humanidade hoje sofre porque não perdoa, porque é orgulhosa, é omissa, é caluniosa, é orgulhosa. Se não quer mais falar comigo, tudo bem, não me faz falta, eu não preciso. Irmãos, precisamos muito uns dos outros, precisamos muito uns dos outros. Quando nós vivemos um culto onde somos tocados pela presença, e sim, recebemos o perdão, e o mover acontece, a gente se abraça, não tem coisas difíceis, a gente não fica com indiferença. Só que a semana segue acontecendo, e por não estarmos tão próximo de Jesus, Satanás volta a ser maior na nossa vida do que propriamente Deus, e aí não conseguimos mais perdoar. Por isso o povo sofre hoje, porque não perdoa, porque não segue a trajetória da redenção, ela está numa caminhada paralela. São tantas brigas, tantas mágoas, arrependimentos, que fazem com que muitas vidas sejam então amarradas por muitos anos. É o rancor, é a culpa, e isso tudo vai corroendo. Em Mateus 18, Jesus e Pedro conversavam. No versículo 21, fala assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo uma coisa, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. É um número simbólico, mas não tem a ver com o número de vezes que se deve perdoar. Jesus estava dizendo que é de forma infinitas. Se o teu irmão pecar contra ti hoje, tu precisa perdoar. Se ele pecar contra ti amanhã, tu precisa perdoar. Se ele pecar contra ti na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, 1000 vezes, e tu não perdoar, não tem requisitos para ser do reino. Isso dói muito, porque nós estamos muitas vezes aqui dentro servindo, entregando, achando que estamos sim num caminho de redenção, mas não estamos perdoando. Perdão não tem limites. Escolher perdoar é escolher a Cristo. No capítulo 7 de Atos, segue a história de Estevão, e ele diz assim, no versículo 59: enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Você consegue se colocar no lugar de Estevão? E suas últimas palavras não ser dizer: minha esposa, eu te amo, meu filho, eu te amo. Você consegue olhar para Estevão,
para a sua realidade e ser que nem Estevão, no último suspiro da sua vida, olhar para Jesus e dizer: Jesus, o teu reino tem muito mais importância do que tudo aqui na terra. Então perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus nos chamou para viver esse evangelho, não um evangelho de aparência, não um evangelho de purpurina, que nem o pastor falava bastante, não um evangelho de aparências, um evangelho de verdade, que perdoa, que supera a briga, mas que ama, que avança. Cara, a gente tem uma cidade para falar de Jesus, uma cidade. Nós estamos entre 100 e poucas pessoas hoje. É uma proporção bem grande. 35 por 100, Léo. Faz aí 3.500 pessoas para cada um. É a nossa responsabilidade. Somos capazes de perdoar um desconhecido? Porque os nossos próximos é fácil, né? Quem está perto da gente, a gente briga, passa e a gente perdoa. Depende da briga, né? Claro, se for uma briga mais séria, demora uns diazinhos mais. Mas um desconhecido, aí eu te pergunto: você quer ir para o céu? Só o pastor. Você quer ir para o céu? O que você vai fazer no céu? No céu a gente vai viver em família, irmãos. E o Senhor, Ele disse que a gente podia fazer com que o céu dele viesse para cá, para que a gente pudesse começar a experimentar aquilo que vai ser lá na glória. Irmãos, se a gente está aqui dentro, quer ir para o céu, mas não quer ir com o irmão, sinto muito. Talvez ele vá e tu não. Perdão é um pré-requisito. Em Lucas 23, no versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Nesse momento, Jesus estava prestes a ser crucificado. Os romanos lá, os soldados, faziam sorte, judiavam de Jesus, o chicoteavam, zombavam, cuspiam nele. E Jesus, por amor, olhava para a humanidade e dizia: Deus, eles não sabem o que fazem. E isso é o nosso maior motivo de alegria, porque nós estamos aqui odiando o nosso irmão, sem perdoar os nossos pais, sem perdoar o vizinho, de mal com os familiares. E Jesus está dizendo assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E talvez por um motivo de tristeza que tu estava até esse momento pensando assim: nossa, eu sou uma fraude, realmente eu sou um pecador, realmente eu devia ir para o inferno. Jesus está dizendo assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Só que a partir de hoje nós recebemos a revelação. A partir de hoje somos responsáveis por sim ser parecidos com Jesus, escolher o perdão, escolher amar. Sabe que nós estamos vivendo Atos dos Apóstolos 29. Talvez algum dia, lá no futuro, as próximas gerações vão olhar e vão dizer assim: nossa, olha o que aqueles homens de fé fizeram. Olha a revolução que foi naquela cidade quando eles começaram a se perdoar. Quando nas brigas de trânsito não era mais a morte que acontecia, mas duas pessoas abraçadas orando. Está nas nossas mãos. Essa responsabilidade é nossa, não é dos líderes, é da igreja. Estamos vivendo a continuação dos apóstolos. Eu tinha 15 anos de idade, quando, imaturo, apaixonado por Jesus, muito religioso, eu era muito religioso. Aconteceu algumas coisas na minha casa, e da boca do meu pai, ele me botou para fora de casa. Ele disse que não era mais para mim morar com eles, e eu amava Jesus. Foi um momento de briga, de raiva, de ódio, e eu saí de casa. Eu dormi 2 noites fora de casa.
E eu não queria perdoar meu pai. Não queria mesmo. Pensei em várias formas de passar com o carro por cima dele, de ver ele na rua. Sério, passar com o carro por cima dele, eu fiquei com tanta raiva. Pensava assim, nossa, um pai não pode fazer isso. Mas eu amava Jesus tanto. E num momento de lucidez, durante aqueles dias, movido pela raiva e pelo ódio, o Espírito Santo me fez lembrar de um versículo que diz assim: honra pai e mãe. E eu disse assim, Senhor, eu não entendo o que isso quer dizer. Eu não faço ideia do que isso quer dizer. Mas se está na Bíblia, se foi tu que escreveu, eu vou cumprir. E com o maior ódio da minha vida, eu sentei na frente do meu pai, eu li para ele o versículo, eu disse, a Bíblia fala bem assim, honra pai e mãe. Ele me pediu perdão, né, claro. E eu disse assim, por isso eu estou te perdoando, porque eu amo Jesus. Irmãos, hoje o meu pai é o meu melhor amigo. Para vocês terem uma ideia, ele me liga para perguntar o que eu acho. Se ele vai trocar uma peça do carro dele, ele me liga e pergunta, mano, o que tu acha? Ele não passa um dia da vida dele sem ligar, perguntar como é que vocês estão? Estão precisando de algo? E as guriazinhas do vô? Uma decisão de perdoar, porque ama Cristo, pode mudar uma geração. Sabia que só falta ele da minha família hoje? Só falta ele estar aqui dentro. Todos os outros estão. E mesmo assim, irmãos, eu erro muito. Muitas vezes já quis brigar, sair na mão eu e o pastor, com os outros líderes. Já quis brigar tantas vezes com o Léo, com a minha esposa, errei tantas vezes com ela. Muitas vezes não pedi perdão. E Jesus está lá dizendo, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E Estevão, no seu último suspiro, está lá dizendo, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E nós, no nosso último suspiro, vai ser o quê? Abrir os nossos olhos e ser o fogo eterno? Ou vai ser dizer, Jesus, perdoa eles, eles ainda têm muita chance, porque eles não sabem o que fazem. Queria convidar o louvor a vir. O perdão, então, é o pré-requisito para ter o amor de Jesus. E somente com o perdão, nós trilhamos esse caminho de redenção. Nós temos uma promessa, e é ser participantes do reino. Você quer participar da glória de Deus? Amém? Pois é, existe um caminho até chegar à glória. Em Romanos 8, diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai. Abba Pai quer dizer papai, paizinho, intimidade. No 16 fala, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos então herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que daí então também participemos de sua glória. Se coloque de pé. Você percebe que aqui é outra promessa condicional? Estevão estava disposto a essa promessa. Para participar da glória, tem que participar do sofrimento, irmão. Tem que ser forte para perdoar. Tem que ser forte para pedir perdão. Tem que vencer o orgulho, tem que vencer a mágoa, tem que vencer a ira, o rancor. Tem que ser forte. Não existe atalhos, irmão. Não existem atalhos. É um caminho de redenção, forrado de muito perdão. Nós somos co-herdeiros da promessa.
Jesus já fez tudo. Nós só precisamos participar. Para que um dia, vivendo a plena redenção, dotados pela glória, não vai mais ter choro, não vai mais ter dor, não vai mais ter aflição, dias difíceis, não vai ter ofensas, não terão mágoa, calúnia, só alegria, gozo, felicidade em Cristo. A gente preparou um louvor que fala de família, que fala de perdão, fala de mesa, de redenção. Eu queria que você não ficasse alienado nesse momento, mas Deus me mostrava que o Espírito Santo vai revelar pecados, ofensas, dívidas que estão na sua mente, talvez num subconsciente. Ele vai trazer a memória nesse momento. Se a pessoa estiver aqui dentro, não seja covarde, não tenha vergonha, não tenha medo, mas vá até essa pessoa, peça perdão, perdoe. Se a pessoa não estiver aqui dentro, deixa terminar o culto e manda uma mensagem, faça uma chamada de vídeo, mas entenda que é necessário dar esse passo. Você precisa ser corajoso, ser forte, ser valente. Hoje é dia de ceia, é dia de relembrarmos e afirmarmos aliança até que Ele venha. Nós vamos começar a adorar. Eu te convido, se movimente, saia do seu lugar, abrace alguém, não fique sozinho, não seja orgulhoso a ponto de se isolar nesse momento, mas abrace alguém, ore com alguém, peça perdão, libere perdão. Somos uma família, filhos de um mesmo Pai e co-herdeiros da promessa de Jesus.